forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Bom dia, Deus abençoe seu dia. Hoje é dia das mães. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti. Eu sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no seu coração. Dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém? Bom dia, Deus abençoe sua vida. Nós estamos iniciando mais uma live para casais. Hoje é dia das mães, né? Eu quero parabenizar todas as mães, mandar um beijo para essas guerreiras, professoras, arrumadeiras, donas de casa, que são todos os dias seduzidas por seus maridos, mesmo após um dia cansativo de trabalho. A sua tarefa nunca acaba, como fala lá em Provérbios 31. De noite a sua chama está acesa, a sua lâmpada está acesa, né? Quer dizer, de dia e de noite o trem funciona. E que Deus possa estar abençoando a sua vida. Convide outros casais para participarem da live. Né? Agora eu descobri que tem uma seta embaixo, no finalzinho aí, ó. Você aperta essa seta e você encaminha a live para outras pessoas para estar abençoando, amém? Nós vamos estar orando. Amém. É um aviãozinho que tem aí embaixo. Bem, irmãos, vamos orar então. A gente parabeniza as mães mesmo, a gente sabe que elas são guerreiras mesmo, né? Principalmente as mães que são casadas, né? Suportar os maridos não é fácil. Que trabalha fora. Trabalha fora, menino né? pequeno. Menino pequeno. Que é professora, filho. Que dá aula na quarentena. Amém? Vamos orar então, vamos colocar diante do Senhor este dia de hoje, né? Amém. Senhor, nós queremos entregar todas as mães, Pai, as nossas vidas diante do Senhor. Amém, também, Jesus. Pai. O Senhor, continue assim, momento, Pai, guardando e abençoando, Pai, essas famílias, esses lares que estão conosco agora, Pai. Cada casal, Pai, nós colocamos diante do Senhor agora, Pai, e sabemos que o Senhor é aquele que tem suprido todas as necessidades, Pai, Jesus. E que o Senhor é aquele que vai continuar suprindo as nossas necessidades, Pai. O Senhor traga, assim, uma palavra de entendimento para essas pessoas hoje, Senhor. Ô, Pai, usa-nos, Senhor, como um canal de Deus aqui nesta manhã, Deus, que a gente possa, assim, ministrar aos corações dos Teus filhos, Pai, e que eles possam receber da Tua palavra, Senhor, Pai, da Tua direção, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. 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 Irmãos, hoje nós, queríamos falar sobre as diferenças entre o homem e a mulher. Muitas diferenças, inúmeras diferenças
E muitas das vezes a gente não percebe essas diferenças no namoro. Ou percebe, só que elas não são tão evidentes. Porque as diferenças ela aparecem quando há o quê? Oportunidade. Né? Você teve um filho e a partir daquele momento você começa a ver a diferença no pensamento para criar um filho. Uma coisa é você falar antes de ter filho. Ah, vamos conversar sobre ter filho? Aí vai falando, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Mas depois que a criança nasce, aí apresentam-se as diferenças, né? As dúvidas, os questionamentos. Aí depois que casa não adianta falar, né? Ah, por que eu não percebi isso quando namorava? É porque tem diferenças que realmente só vão aparecer depois, com a intimidade, com o dia a dia. Não adianta que não existe essa possibilidade de você, né? O namoro, ele é um tempo de preparo, é um tempo que você vai conhecendo a pessoa. Mas é na intimidade do casamento que tudo acontece. Justamente. Né? E pode ter certeza, não existe duas pessoas iguais. Não existe. Não existe, né? O Senhor, ele não fez uma máquina de Xerox lá no céu e foi copiando todo mundo igual, não. Cada um vai apresentar um perfil, cada um vai apresentar as suas dificuldades, né? Cada um vai apresentar as suas características. Essa proximidade do casal, né? Essa intimidade, né? Um vai no banheiro perto do outro, né? Pega aquela intimidade horrorosa, né? De fazer cocô um perto do outro e peida um perto do outro, isso é horroroso. E eu queria depois dar até uma dica aos casais sobre isso, que isso é horroroso, dar intimidade para peidar perto, Deus que me perdoe. Mas o que acontece? É com essas intimidades que as diferenças aparecem. Amém? E nós queríamos deixar uma palavra, que foi o que o Senhor ministrou ao nosso coração. Está lá em Lucas 11, no capítulo 5, onde fala: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Amém? Amém. Jesus, ele deu essa palavra, né, quando ele estava, né, expulsando lá um demônio e os fariseus ali falaram: ele expulsa esse demônio por nome de Beelzebu. Ele não expulsa por nome de Deus. E Jesus falou: olha, um demônio não pode expulsar o outro, senão ele vai estar trabalhando contra ele mesmo. Né? Eu estou, quem não está junto comigo, né? Se você não está junto comigo, você está espalhando. Né? Então eu expulso por nome de Deus, porque um reino, uma casa, aonde ela mesma está dividida, ela mesma está trabalhando, né, um contra o outro, ela não vai subsistir, ela vai cair, ela vai ser arruinada. Uma casa onde essa diferença ela é usada para trazer o quê? Destruição. E é isso que nós queremos ministrar hoje. A diferença, ela não pode trazer divisão para o lar. Né? E é o que mais tem trazido. Mais acontece. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque muitas das vezes as nossas diferenças, elas não foram feitas para trazerem divisão para o lar. Né? São diferenças que a gente vai estar comentando sobre algumas aqui. Né, Inúmeras, né? Que a gente foi identificando que são, às vezes, natureza, criação. Então a gente vai estar vendo sobre isso aqui. Mas uma coisa você tem que ter certeza: essa diferença, ela não pode trazer divisão para o seu lar. E hoje em dia você escuta assim, muitas pessoas falando, né? Eu não estou junto mais, eu não quero mais ficar casado, eu prefiro separar. Por quê? Porque as diferenças são enormes, são gritantes as diferenças. A gente não pensa igual, a gente não planeja igual, não temos os mesmos objetivos, não temos os mesmos sonhos. A diferença é enorme. Mas o que aconteceu, né, dentro do casamento, dentro dessa intimidade que fez essa casa ser arruinada? Né? Vocês não podem lutar cada um de uma forma, um contra o outro. Senão essa casa vai cair, é o que fala a palavra. Um reino onde há um lutando contra o outro, ele não vai subsistir, essa casa vai cair. Então quem não está junto, ele está o quê? Espalhando, né? Está causando o quê? Essa divisão dentro do lar. Então nós temos que ter cuidado com isso, amém? Diferenças existem, sempre existirão. Eu e o Rafael mesmo, nós somos muito diferentes em vários aspectos. Né? Mas as nossas diferenças não podem sobrepor o nosso propósito. É essa chave que nós queremos ministrar na sua vida. Existem diferenças, mas o propósito tem que ser igual. O propósito tem que ser comum. Amém?
tem que haver o mesmo entendimento, tem que haver o mesmo propósito. Um gosta de carne, o outro gosta de alface, mas tem que haver o mesmo propósito. Qual que é o propósito? Alimentar a família, almoçar juntos, trazer intimidade. Amém? Um gosta de moto, o outro gosta de bicicleta. Amém? São diferentes, mas tem que ter o mesmo propósito. É essa que é a questão. Se os dois não tiverem o mesmo propósito, essas diferenças vão trazer ruína sobre a casa. A casa vai cair, irmãos. Vai cair se não já caiu. Então presta atenção nessa palavra para que Deus possa ministrar no seu coração e trazer entendimento. Porque eu creio o seguinte, você pode saber o que precisa fazer, mas se você não tiver o entendimento que vem do céu, um despertamento, né, um cutucão celestial, você não bota o trem para render. Você sabe o que é para fazer, você sabe o que a Bíblia diz, mas não sai do lugar. E o interessante é que é muito importante a gente às vezes identificar as diferenças, saber de onde vem, por que dessas diferenças, porque às vezes a gente está achando que são atritos, são problemas que estão acontecendo lá, não é, às vezes é uma diferença de perfil, de pensamento, e a gente acha que está tudo errado, que não está funcionando, sim, só pelo fato de não conhecer às vezes as diferenças dos casais, né, estipular. Então assim, eu e aquele a gente compartilhando sobre isso, a gente vai listar algumas diferenças, né? Que são comuns a todos, né? Começando de nós, aqui de casa, eu creio que também grande parte dessas diferenças os irmãos vão reconhecer aí na casa de vocês, né? Então assim, a gente listou algumas diferenças. E a primeira que a gente vai começar falando hoje, a primeira coisa, nós temos uma diferença de natureza, né? Eu sou homem e aquele é mulher. Então, já tem uma estrutura totalmente diferente, né? O homem e a mulher já tem uma estrutura diferente. O homem ele é mais forte, mais viril. O homem ele foi criado mesmo para ele, até o arcabouço dele, né? A estrutura dele física, para ele aguentar mais pancada, né? E a gente acha que ele é mais forte, realmente, ele tem essa característica física, né? A sua estrutura óssea, ele é criado para isso, para suportar uma pancada. Né? A mulher não, a mulher com a sua estrutura óssea, com o seu corpo, né? Com a sua formação, ela não suporta certo tipo de pancada, certo tipo de atritos, né? Físicos mesmo que a gente está falando. A mulher ela é mais frágil e muitas das vezes, Rafael, qual o problema nessa diferença? Porque às vezes nós achamos que a mulher tem a mesma estrutura do que nós. Né? O homem ele vai se acomodando, vai ficando acomodado ali e vai colocando a mulher com a mesma estrutura, vai achando que a mulher tem condição de fazer aquilo que ele faz. Hoje em dia, né, tá todo mundo... É um negócio, rapidinho. Homem faz xixi em pé, mulher faz sentado. Acabou, não tem conversa. Entendeu? É diferente. Aí, às vezes, em função do homem fazer xixi em pé e ele quer praticar ali o tiro ao alvo, a mulher já vai. A mulher é muito mais fácil. Olha a mira da mulher. Mulher tem que mirar alguma coisa? E errar. Não tem. Graças a Deus ele não erra, não. Mas várias vezes de madrugada eu já fui fazer um xixi correndo e sentei numa olhada. Mas a mulher não erra. A mulher não tem que calcular. Então o homem ele já tem que calcular a pressão, essas coisas tudo. A mulher ela pode ser até mais frágil no quesito físico. Talvez a gente não suporte tanta pressão no quesito físico que eu estou falando. Não a gente está falando de estrutura, de natureza. Física, de osso, de arcada óssea, né? Agora a mulher, né, no complexo dela, ela é muito mais complexa que o homem. Nós somos muito mais inteligentes, nós conseguimos discernir, né, várias coisas ao mesmo tempo. Isso é verdade. A gente consegue estar aqui, ó, conversando com você. Se o Miguel passar lá, eu sei o que está acontecendo. Verdade. Né? Você cozinha, você conversa, você fala ao telefone, você escuta uma música, tudo ao mesmo tempo. O homem já não tem essa capacidade. Então, no casamento, o que isso vai gerar? A mulher, às vezes, fica de saco cheio, porque o homem não consegue acompanhar ela em muitas coisas que ela determinou para ele dentro do lar, né? Ele vai cumprir uma tarefa por vez. Ele vai cumprir uma, né, ordem dela por vez. E ela faz 1001 coisas ao mesmo tempo. Então isso vai gerar o quê? Insatisfação da mulher com o homem. Mas quando ela namorava, ela não tinha essa preocupação. A única preocupação dela era se arrumar e aprontar para estar com ele, né? Isso aí. Então a gente tem que ter esse entendimento, que são naturezas diferentes.
são estruturas diferentes, mas muitas das vezes, Rafael, isso é óbvio, mas a gente esquece disso às vezes. Esquece. E aí você costuma cobrar muito, como se a pessoa tivesse a sua condição. Então isso é importante a gente ter esse entendimento. E aí acaba que se você não entender essas diferenças e você não aprender a trabalhar com elas, a diferença vai ser tão gritante, vai trazer tanto desconforto, tanta angústia para dentro da sua casa que a casa cai. É onde você fala, olha, nós somos muito diferentes, a gente não combina em nada. Porque uma situação mal resolvida, né? Uma garagem que talvez não foi limpa, uma casa que o homem entrou pisando e marcou a casa toda. Isso aí vai acumulando no dia a dia, né? E aí você chega uma hora que você estoura, né? A criação, nós vamos morar dentro de uma mesma casa, mas existe uma criação diferente. Cada um trouxe uma bagagem. Cada um viu dentro do seu lar, do seu núcleo ali que ele foi criado, familiar, talvez não foi criado por um pai, uma mãe, foi criado por um tio, por um avô, né, por outros parentes próximos. E aí naquele local que a pessoa foi criada, a pessoa teve o quê? Uma bagagem. É inevitável isso. Ela teve um entendimento sobre o que é uma família, sobre como se portar dentro de uma família, sobre como estar junto com outra pessoa. E ela traz isso para dentro do seu lar. A bagagem que você traz da criação, né? São pensamentos diferentes, vamos pôr até caráter, né? Um tem um caráter formado lá na criação e o outro tem outro. A personalidade, né, que a pessoa também adquiriu ali vendo aquele movimento, né? É diferente a sua personalidade do seu caráter, mas isso tudo ajuda a formar o caráter da pessoa naquele local que ela foi criada. Então entra dentro da casa e às vezes, né, um vai virar e vai falar assim, vão pegar isso aqui, né? Foi num hotel lá, algum lugar, vão pegar esses negócios aqui, vão levar para casa, que isso aqui eles vão depois jogar fora. E o outro fala, não, pelo amor de Deus, não bota a mão nisso não, isso não é nosso. Mas por quê? Um foi acostumado de uma forma e o outro foi acostumado de outro. Quando chega nos dois juntos, eles observam que o quê? As diferenças são grandes, são gritantes e elas vão sendo maçantes, amém? E é uma questão que dá muito atrito, principalmente no começo do casamento, né? A questão da criação. Eu tirei a Keila lá da casa da mãe dela lá, que tinha um jeitinho lá, que quando ficava com medo pulava para a caminha da Gina. Então tinha as questões dela lá e eu trouxe ela para dentro da minha casa. Eu saí da minha casa também e vim para cá, né? Aí um foi acostumado de um jeito e o outro de outro. Então assim, no começo principalmente, tem que se moldar ali, né? Tentar aperfeiçoar, entender a diferença um do outro. Amém? Suavizar. Você tem que tentar suavizar isso dentro do seu lar. Porque se você não suavizar, a casa vai cair. Se você não usar as diferenças, né, como um ponto positivo, porque você pode explorar aquilo que a pessoa tem de melhor, né, nessa diferença. Com certeza. Uma outra diferença que a gente estava conversando também, assim, a gente identificou, é a questão de interesses mesmo. Eu tenho os meus interesses, a Keila tem os interesses dela. Vamos dar um exemplo aí, né? Eu gosto de sair às vezes para dar um pedal sozinho, né? De passear um pouquinho. Às vezes a Keila prefere ficar em casa deitada e dormir na tarde. Eu não tenho paciência de deitar e dormir à tarde. Adoro dormir à tarde. Mas ela tem isso. Isso muitas das vezes também traz o atritozinho para dentro do lar, né? São interesses distintos. Sonhos, né? Às vezes o casal tem alvos. A mulher, ela quer ter uma carreira profissional, ela quer ter outros objetivos, ela quer crescer na vida. Ela começa a alçar voos. A mulher é muito disso também, né? Ela olha, ela quer fazer um curso, ela quer trabalhar em outro lugar, ela quer mudar a casa de lugar, quer comprar um móvel, quer comprar aquilo. E o homem vira e fala, para quê? Para que isso tudo? Não precisa disso. É porque o homem, às vezes, ele prefere, fala assim, não, mas o homem, ele quer um carro. Aí o interesse dele é um carro. Trocar de moto, comprar aí ele fala assim, não, coisa. O carro é mais importante. E é natural que a gente promova aquilo que é o nosso interesse. Que você trabalhe para aquilo que você goste mais. Que a gente promova mesmo, até faça uma campanha política para o meu interesse. Justamente. Eu chego para aquele e falo, não, isso aqui é importante fazer, tem que fazer, mas muitas das vezes é porque é o meu interesse, é o que eu quero. E às vezes a mulher quer que a família se esforce para pagar uma escola particular para um filho. Né? Eu queria que ele estudasse numa escola particular, mas aí o pai acha que não.
acha que isso é bobeira, que não há necessidade disso. Mas aí que não tem condições, mas aí a mulher observa que ele gasta o dinheiro em coisas que não são tão úteis e são supérfluos para a família. E aí já começa gerar aquele desconforto. Já começa a gerar então atrito. Quer dizer que, né, você está gastando dinheiro com um carro, você está gastando dinheiro com peça para moto e quer dizer que o nosso filho é menos importante que isso. Na cabeça do homem não quer dizer que o filho é menos importante ou a esposa. Na cabeça quer dizer que ele tem interesses e esses interesses estão acima de outras questões. Né? É uma questão que precisa ser acertada. Trabalhada dentro de casa. Dentro de casa. Só que até você chegar a esse entendimento, há muito desgaste, há muita discussão e aonde as pessoas também não suportam, as pessoas se cansam. A palavra é essa. O casal, ele se cansa e muitos deles falam, eu estou dando murro em ponta de faca, porque não muda nunca. Eu achei que ia mudar. E tem pessoas que veem essas diferenças ainda na época do namoro, né? Veem essas diferenças antes, mas as pessoas acham que com o passar do tempo vão conseguir mudar. Só que às vezes são traços muito fortes da personalidade da pessoa. E ela vai conseguir fazer o quê? Dar uma suavizada, né? Com o poder de Deus, com a graça do Senhor e muito jogo de cintura aí dessa mulher. Vai dar uma suavizada, porque são traços muito fortes daquela pessoa. Né? Você vê Pedro, depois, antes dele conhecer Jesus, né? Aquele afoitamento dele, aquele estrovamento dele, Pedro caminhando com Jesus, ele cortou a orelha do servo, né? Senhor, aonde que o Senhor foi, eu quero ir. Se o Senhor morrer, eu morro junto com você. Né? Eu não vou. Quando Jesus foi para morrer, Pedro fez o quê? Pedro recuou, Pedro negou Jesus, entendeu? Depois Pedro largou tudo e quis desistir. Depois que Jesus morreu, eu vou lá para a praia, eu vou voltar a pescar. Você vê que Pedro tinha o quê? Um temperamento forte. Mas esse temperamento forte de Pedro, né, após Jesus voltar, tratar com ele, né, curar aquela ferida dele, ajudar ele a entender que ele era perdoado e amado pelo Pai, Pedro foi um dos maiores fundadores da igreja. Um homem sem palavras cultas, sem ensinamentos, sem tanto, né, robustez no falar. Pedro foi o quê? Usado para expandir o evangelho. Então, assim, Deus usa aquilo que você tem dificuldade e Ele transforma em algo útil. O difícil você está colocando a sua vida nas mãos do Senhor e está deixando Ele transformar as suas dificuldades? Mudar a ótica, né? Ver de uma outra forma, né? Tentar analisar a situação. Aquilo que você tem, deixa Deus usar de uma forma útil. Com certeza. Né? A gente tem também a diferença de hábitos, né, Keila? Eu tenho hábitos diferentes da Keila, né? E como? Eu tenho condição de dormir 1h30 da manhã e acordar às 6, legal, cara, de boa, né? Tranquilo, sem problema nenhum. A Keila não, cara. A Keila, se ela acorda 6 horas, se ela dormir 1h30, se eu acordar às 6... No outro dia eu não sou ninguém. Ela já vai ficar mal-humorada pela manhã, entendeu? Então, assim... Eu fico mal. Eu gosto de levantar cedo. Ela já gosta de dormir mais um pouquinho, entendeu? E às vezes eu acho que ela tem que ser igual eu. Né? Quando a gente casou, ele acordava e ele fazia da casa como se fosse uma boate, né? Ele acordava às 5 e pouco, 6 horas da manhã, ele já levantava batendo porta, abrindo janela e socando as coisas, tudo. E eu olhava aqui e falei, meu Deus do céu, que falta de educação. Que menino mal educado, acordando a gente de manhã. Aí já vai lá pra parte da criação. Aí um dia eu falei com ele, falei, você tem educação? Não, menina, acorda, vai devagar, não precisa quebrar a casa toda, não. Aí eu falei com ele, eu morei fora, eu morava com a Poia saía pra estudar, eu nem via a Poia sair, igual a Leide, pisava lá, ó, rapidinho saía. Ele quebrava a casa toda, quando ele acordava quem tivesse, né? Então isso, assim, gerou atrito até a gente conseguir adaptar. Falava com ele, não precisa você dar susto na gente, da gente, né? Quase cair da cama de susto. Era de boa, era tranquilaço. E nisso vão 1001 manias e hábitos que o homem possui diferente da mulher. Vem uma questão, até também nessa questão de hábito, vem a questão também do ser,
Né? Eu tenho condição de levantar às 6 horas e tá super bem. Ele pula da cama como ela se nada demora um tivesse tempinho a acontecido. ligar, entendeu? É igual aquele computador, aquele antigo, sabe? Que você liga, ele fica lá, né? Começa e atualiza, reinicia de novo e vai. Eu não, eu já tô ali, eu já liguei, se já me acordou, eu já tô pegando, tô indo pra guerra. Né? Agora ela já tem essa certa dificuldade. Então... Ele tinha o hábito também de acordar de manhã e fazer uma motoquinha. Faz isso não. Não. Você não tem vergonha. Fazia assim. E aí eu custei cortar isso dele. Motoquinha? É peido. Tá. Oh, você não lembra disso não? Acelerava com a perna. Mas são hábitos, né, que a gente adquire e que a gente vai e os hábitos, eles têm uma vantagem muito grande. A gente pode melhorar sempre. Não deixe, não dá liberdade para um homem peidar perto de você. Ai, Keila. Deixa eu só falar isso aqui. Não dá liberdade, não dá, corta isso. Ouve o que eu tô te falando, porque às vezes você solta um peido, né, com toda a educação, baixinho, ninguém nem ouve. Aí ele só vai perceber por quê? Talvez vá dar algum cheiro ruim. Agora mas esses aí são os piores, né? Eu prefiro o alto. Se você dá um peido baixo, ele dá 10 na sua cabeça. Que trem toda a vida. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, não dá intimidade para peidar. Porque se você soltar um, ele caga na sua cabeça. Mas o mais interessante é que hábitos é uma situação complicada, né? Eu tenho um maxilar muito forte, então eu mastigo muito forte. E isso incomoda ela demais, incomoda demais. O que eu fiz, né? Eu sempre me policio, eu como assim, eu evito comer muito pertinho dela, eu como mais longe. Que trem toda vez. Você olha assim, eu penso assim, meu Deus, vai quebrar essa boca. Eu como mais longe. Na hora que ele vai engolir um dente. De tanto que mastiga forte. Eu olho assim, meu Jesus. Mas ele tem uns dentes fortes. Aí, beleza, né? E o que eu faço? Eu tento, mudança de hábito a gente consegue fazer. Né, diferente de perfil ali. Isso me irritava demais da conta. Mas aí o que eu faço? Né, diferente da natureza, eu consigo mudar meus hábitos. Eu afasto um pouquinho dela, beleza. Aí show de bola, né? Beleza, você tem um filho, o filho vem pequenininho. O que o filho vem? Igual o pai. Igual o pai. Ontem sentou perto dela, igual o pai, comendo uma maçã que estava me incomodando. Não é comer, né? Praticamente eu comi na comida ali na potência 10. Não é assim também, não. Você olha assim, você pensa, meu Deus do céu, o que é isso? É um trator, é uma trituradeira ou é uma pessoa mastigando, né? Mas é o meu marido. Então, são hábitos. Os hábitos, o que eles podem? Nós temos uma vantagem muito grande, irmãos. Hábitos a gente pode mudar. Pode né? mudar. A gente pode identificar. Tentar suavizar, tentar dar uma melhorada para ter uma convivência mais tranquila, mais amena. Tem coisas que a gente faz que a gente tem condições de mudar. Né? Essa questão do mau humor. Um dia ele falou comigo, olha, você me cobra tanta coisa, você me pede para me mudar tanta coisa, você acorda e você quer que eu entenda que você acordou mal-humorada. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sou obrigada a conviver com esse mau humor seu, não. Você acorda... Viu? Você acorda. Mas cuidado, tá? E você tenta. Você não fala isso na hora que ela acorda, não. E você tenta resolver isso e trata todo mundo bem. E eu pensei, opa, ele tá certo, porque ele não é obrigado. E se eu peço para ele melhorar, às vezes, em questões tão pequenas e bobas, por que eu também não posso me esforçar? Aí eu passei a fazer o quê? Me esforçar. Porque casamento é um local que você se esforça e os dois têm que dedicar. Irmãos, isso são mais de 10 anos de prática, né? Então a gente tá aí, né, lutando e ainda luta muito com isso. Eu acordo de manhã hoje, a Keila nem me vê sair da cama. Nem vejo ele sair. Por quê? Eu mudei os meus hábitos, entendeu? Mudei o jeito de coisa. Pra quê? O furacão acabou. São diferenças que não precisa, às vezes, existir dentro do lar. Você pode se adaptar, tanto vindo dela... o que ela faz hoje? Ela acorda e ela tá mal-humorada, ela nem conversa, ela fica num cantinho dela. Na hora que o computador reinicia, que começa a processar. Você olha para ela, você lembra daquela imagem do Windows carregando. Aí eu já falo assim, tá carregando. Vamos esperar, né? Esperar, a memória RAM antiga, tá pegando. Aí depois que esquenta que vai, aí é meu amor, abraço, beijo. Aí beleza, aí nós vamos embora, entendeu? Então, assim, acho que funciona dessa forma, Funciona dessa forma. Tem que tentar se esforçar a mudar alguns hábitos, né? E... Personalidade. 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 Isso aí é punk.
Algumas coisas a gente vai conseguir adaptar, outras não. Outras não. Porque já são da personalidade. Igual tem pessoas que têm uma personalidade muito forte. Um exemplo nosso. Aquela, ela é mais conversada, ela fala mais, ela é mais engraçada. Eu já sou mais quieto, né? Eu já sou mais quieto na minha, né? Não, ele é muito engraçadinho também. Ela conversa, cheio de graça. Eu sou mais quietinho. Mas então, assim, um exemplo de personalidades diferentes, né? Então, assim, a gente vê que... E a pessoa que ela tem a personalidade mais forte, ela tende a oprimir quem não tem. Então, ele lá oprime na questão de fazer valer as suas intenções, o que ele quer, o que ela quer, é o que vai prevalecer dentro da casa. Ela arruma argumentos, né, e todos os meios para se fazer ouvido e convencer quem está ao seu lado. Então, isso oprime e não dá a chance da outra pessoa também se expressar. Então, isso é algo que tem que ser olhado com o quê? Com cautela. A pessoa tem que ter uma vida a tentar fazer o quê? Arrepender, mudar, se moldar, permitir, transformar. Lógico que, né, uma pessoa que é muito forte nunca vai se transformar numa pessoa totalmente pacífica. Isso não vai acontecer. Isso seria transplante, né? Seria o quê? Uma mudança que não é esse o propósito do casamento. Só a gente tem que lembrar sempre moderação. Disso. Moderação e o equilíbrio. Senhor, ele não fez um igual ao outro, sabe? São pessoas diferentes e muitas das vezes a gente cobra que ela seja igual a mim e que eu seja igual a ela. A gente cobra que a pessoa faça igual. E o que dá diferença no casamento são as diferenças, irmãos. O nosso papel aqui hoje é falar com você. As diferenças existem, elas vêm de diversos lados, vêm da criação, vêm da personalidade, vêm da nossa natureza, homem e mulher. Elas existem, só que nós temos que ter um propósito comum, a frutificação, o crescimento do lar, não desistir. Porque essas diferenças podem trazer o quê? Um cansaço tão grande dentro da casa que faz a casa cair. É onde um está lutando contra o outro e querendo prevalecer sobre o outro. E esse não é o propósito do casamento. O propósito do casamento são dois que se tornam um. Dois que se tornam um. Uma outra diferença, né, que a gente vê é o crescimento até cristão, né? Busca no Senhor. A gente vê que às vezes ele tá ali mais afim, entendendo, e o outro às vezes ele tá um pouco ainda afastado, mais frio, não tá tendo entendimento. Agora, essa diferença ela é muito perigosa, irmão, sabe por quê? Porque às vezes é uma diferença que ela tem que ser, né, acertada ali, que ela tem que ser, como é que eu vou falar com os irmãos assim, tem que se encaixar. Só tem que haver esforço. Isso, justamente a palavra era essa. Só um minutinho, né? Eu para me ser uma profissional da enfermagem, eu tive que estudar. Isso aí. Eu me esforcei. Para me passar, né, num concurso público, eu tive que estudar. Eu me esforcei. Para me trabalhar onde eu tô, eu me esforço todos os dias. Apresentam coisas novas que eu nunca tinha visto e eu tenho que me esforçar. Por que dentro do meu casamento eu quero tudo pronto e eu não posso me esforçar? Eu não posso me dedicar, eu não posso mudar, me empenhar. Eu não posso ouvir uma live de casais que eu acho que eu sei de tudo. Eu não posso, né, fazer algo diferente que eu acho que vai trazer uma mudança no meu lar, porque eu acho que não está tudo bem, ela tem que me aturar do jeito que eu sou. Então isso está errado, As diferenças existem e nós temos que tentar um equilíbrio entre elas. Nós temos que tentar, não é mudar da água para o vinho e ser totalmente diferente do que ele é, mas nós temos que tentar um acordo para os dois trabalharem para o mesmo propósito. Então tem que haver esforço. Aí às vezes ora mais, o outro lê mais a Bíblia. Né? Quantos casais não têm coragem de orar um perto do outro, tem vergonha de orar um perto do outro, aí vira e fala assim, vamos orar cada um sozinho. E na realidade a sua casa estava precisando de o quê? De uma batalha espiritual. Dos dois está clamando, está andando, está guerreando. Filho está chorando, está acordando de madrugada. Você está sentindo que a casa está um clima pesado. Você está sentindo que tem algo diferente no ar. Meu Deus, o que aconteceu?
Que urucubá que é essa, meu filho? Entra os dois e começa a clamar dentro da casa. Começa a rodar, começa a orar, né? Vai rodando pelos... Não é rodopiar, não. É rodar, entrando dentro dos cômodos. Vai orando, declarando a paz de Jesus, declarando a presença do céu, declarando que todo espírito contrário à vontade do Senhor, vocês não aceitam, porque vocês são autoridades espirituais dentro da sua casa, na vida dos seus filhos. Então você às vezes nega esse papel, não se esforça a fazer isso, porque você acha que orar é só para aquele, para o Rafael, é só para o pastor e para a pastora, é só para outras pessoas, você não. Ou às vezes o homem também, ele atribui muito isso a uma responsabilidade só da mulher, ele coloca só no colo dela, ele fala assim, não, é só ela que ora pela casa, é só ela que ora pelos filhos, sabe? Pelo contrário, o homem ele é responsável. Ele é um sacerdote, ele é o primeiro que foi criado, entendeu? Ele está ali, ele é o que constitui, ele é o que traz sustento à família, ele é o que está ali, né, na frente, né, é o que se precisar morrer pela esposa, é o que vai morrer. Vocês têm noção disso? Então o homem, por que ele pode ter uma morte física e não pode ter uma morte, não pode ter ali uma batalha espiritual pela esposa? Pela uma família. Morte também, morrer para ele mesmo. Então, justamente, morrer para ele e lutar espiritualmente. Nós lutamos muito, às vezes, na parte carnal, física, financeira. Né? Lutamos no trabalho para trazer sustento, lutamos para educar os nossos filhos, mas não lutamos espiritualmente para trazer isso para o nosso lar? Por que não? O Senhor nos constituiu como guerreiros, como sacerdotes, não só de provento, de alimento, mas sacerdote também e espiritual para as famílias, cuidar das casas, né? E nós temos que tomar cuidado, irmãos, cuidado, para que essas diferenças não virem divisão no nosso lar, sabe? E o que a gente faz? Como que a gente faz? Né? Para que isso não aconteça no nosso lar, né, Kira? Como? E agora? Né? O que eu vou fazer, Rafael? Realmente, quando vocês falaram sobre alguma diferença, a gente sabe que tem muito mais. Só que não teria tempo de falar aqui. A gente viu as principais. É muita coisa. Mas o que eu posso fazer? Né? O que eu, Rafael, posso fazer? Um às vezes quer viajar, quer rodar o mundo, o outro não gosta nem de sair de casa. Não tem perspectiva nenhuma. A mulher quer tirar uns dias, quer ir para Piúma para descansar. O homem não quer. Porque ele acha que isso é bobeira. Assim, a primeira coisa... E são muitas as diferenças, desde as coisas grandes, né, que influem muito dentro da casa, até coisinhas pequenas, né? O local que um guarda um copo, a forma que o outro tira ou não tira o sapato antes de entrar de casa, são inúmeras diferenças. Então o que nós vamos fazer para que isso não vire divisão no nosso lar? Né? Primeira coisa, grava isso aí. Nós precisamos apoiar uns aos outros. Né? Aquele encontro ela vai estar lendo 1 Coríntios 10, 24, né, que a gente vai estar compartilhando com os irmãos. Vou te dar um exemplo bobo aqui da minha casa. Né? Olha que coisa boba. Às vezes nós criamos atritos dentro do lar sem necessidade. Né? Eu, marido Rafael ou marido Beltrano, aí, gosto muito de futebol. Inclusive, irmãos, meus pêsames para os homens que estão de quarentena e sem futebol. Deve estar sofrendo demais, como é em casa assistindo Netflix, já zerou 3 vezes e está sem futebol ainda. Mas eu gosto muito de futebol, eu tenho o meu time, né? Nós torcemos para o Vasco aqui em casa, todo mundo, né? Então, assim, a gente está lá, eu assisto futebol e a mulher não gosta de futebol. Isso acontece muito, presta atenção, cola na minha. A mulher não gosta de futebol, você pergunta, ela não gosta, detesta. E torce pro Flamengo. Olha só, pra que trazer essa divisão pra dentro do lar? Não, irmãos, isso é um exemplo claro, sabe? A mulher não gosta, às vezes nós não gostamos, mas nós fazemos quase que pra implicar. Foi a maior prova de amor que eu já dei pra esse homem. Meu pai é flamenguista, minha família toda é flamenguista. E aí quando eu casei... Mas pergunta a ela se ela assiste um jogo de futebol e se ela gosta de futebol. Não, hoje isso eu sou exemplo, Vasco. Irmãos, futebol, não me julgue, não me julgue. Eu quis a paz do lar, eu sou Vasco. Mas a Keila teve esse discernimento, por quê? Eu esquentava? Às vezes não esquentava. Mas assim, não é muito melhor a gente somar? E tem esposas às vezes que fazem de pirraça, fazem assim, não... Eu sou Flamengo nada, nunca nem assisti um jogo do Flamengo,
né? Eu sou Flamengo, eu sou Botafogo, eu sou Fluminense, nem sabe. Os outros vão me chamar de vira-folha, Rafa. Os flamenguistas vão bater na rua. Não vai não. Então, assim, a gente tem que ver que são coisas que a gente tem que dar apoio um ao outro. Então, a primeira coisa é apoiar, irmãos. Se você está identificando, só um minutinho, se você está identificando que o seu marido não está te acompanhando na questão espiritual, né? Fala assim, nossa, ele está ficando para trás, eu tô indo e ele tá agarrando, tá indo. Você, em vez de cobrar ele, você já procurou apoiá-lo? Sentar perto dele e falar assim, meu amor, vamos orar, vamos ler a palavra junto. Às vezes ele vai identificar aqui alguma coisa e fala assim, Keila, eu não entendi esse texto, eu já compartilhei algumas coisas com a Keila no texto que eu não compreendi, e ela compreendeu do mesmo jeito, da outra forma. Ela já compartilhou situações comigo na Bíblia que ela não entendeu e eu tive discernimento, né? A Bíblia é uma questão que, assim, a questão espiritual é muito profunda e é muito bom que os dois estejam ali na mesma profundidade, se esforçando, sem vergonha, né, de buscar um entendimento com o outro, né, na questão profissional. Às vezes a mulher apoia muito o homem, mas o homem não apoia a mulher, porque às vezes ele tem tanto ciúme dela e ela não quer que ela se projete mais do que ele. Ele não quer que ela apareça mais. Então esse ciúme, essa insegurança que o homem às vezes tem, medo da mulher sair muito de casa, vai trazer o quê? Ele oprimir, não apoiar, e ela sente falta desse apoio, né? Quantas vezes uma mulher se arruma, sai toda bonita dentro de casa e o homem não fala nada? Porque na cabeça dele, se eu elogiar, ela vai se achar demais. Ela vai sair rebolando e vai até tropeçar na rua e cair. Eu não vou elogiar. Na verdade, a mulher se arruma e ela tá doida para que ele fale alguma coisa. Doida para ele falar. E o Rafa, durante muito tempo, ele se calava. Eu saía prontinho e ele não falava nada. Saía prontinho e não falava nada. Quando foi um dia, eu falei com ele. Eu falei, amor, pelo amor de Deus, você não elogia a gente. Você não... Nossa, mas você tá bonita assim. Eu falei, mas fala. Ué, fala espontâneo. Fala o que você tá achando. Você tá achando que eu tô bem, que eu tô desarrumada, que eu tô macaqueira, que eu tô esquisita, que eu tô descombinando? Me fala. Então aí ele passou a elogiar, né? Meio que eu dei uma cobrada, mas ele passou. Eu aprontei na mesma hora. Você tá linda, meu bem. Nossa, como que você tá bonita. Você sai de casa até melhor. Você sai de casa satisfeita, né? E aí o Miguel hoje ele faz isso, porque ele vê o pai dele. O Miguel, quando eu apronto, o Miguel fala, mamãe, você tá linda. Você ficou linda, mamãe. Então, assim, você vê que ele já começou até a mostrar para o filho como que você vai tratar uma mulher, né? Agora, é dar apoio em todas as situações? Nem sempre, irmãos. Tem situação que você não vai poder apoiar, que você vai ter que arrancar o laço do pé da pessoa. Justamente. Então, né? Você vai ter que ver o que é. Eu citei um exemplo bobo aqui do futebol, mas são situações que a gente já de cara identifica que não tem nada a ver. Que não tem um porquê ter essa diferença dentro do lar. Um está trabalhando contra o outro, em tudo. Então, assim, nós não somos adversários. Nós somos um mesmo time. O mesmo time, a gente joga no mesmo time. Tem que apoiar um ao outro. Entendeu? Amém? Hoje a gente escuta, eu ia falar um negócio, mas não vou falar não por causa do horário da live. Mas a gente escuta cada caso, assim, de casais que praticamente é uma guerra, e não é. A gente não vive essa guerra. Mas transforma-se uma guerra. Não era antes, mas a guerra ela se instala justamente pela briga, pelas diferenças. Um querendo que a sua diferença, o seu lado, seja o correto. E no início, né, nós falamos aqui na última live, o que acontece no início? Você vê lá as características da pessoa e tenta agradar ela da melhor forma possível. Por que a gente não pode fazer isso também depois que já está casado, dando apoio? Se esforçar. Depois que as diferenças que ali se tornaram há mais ali reais. também um orgulho muito grande, né? Um ego ferido ali, um orgulho de você não também voltar atrás nas suas decisões e naquilo que você acredita, né? E a palavra de Deus, o evangelho é um caminho de renúncia. Jesus, ele se renunciou até o fim, até a morte de cruz. Ele negou, né? Ele morreu por mim e por você. Por que eu não posso morrer para algumas decisões que eu tenho, para algumas situações que eu vivo, alguns conflitos, para deixar Jesus manifestar a graça dele dentro da nossa casa? Por que eu não posso morrer? Então, quando está tendo muita briga, quer dizer que eu não morri. Quer dizer que eu estou vivinha e que minha carne está dançando e gritando dentro de casa, salteando pelada. Lá em 1 Coríntios 10, 24,
fala, 23, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. O que a palavra de Deus fala? Ninguém pode te proibir de nada. Você não é proibido de nada. Você foi convidado para entrar num reino onde há liberdade, mas a sua liberdade não pode ofender ao outro. A sua liberdade tem que estar abaixo, não de regras ditas por homens ou de uma religião. A sua liberdade ela tem que estar sempre submetida ao outro, para você não ofender o outro, para você não ultrapassar o limite do outro, para você não trazer escândalo na vida do outro. Cuide do outro de uma forma que a sua liberdade traga para ele crescimento e não que você oprima ele com a sua liberdade. Ah, ninguém pode me obrigar a fazer nada. Não é pastor, não é padre, não é ninguém, não. Eu faço o que eu quero, né? A pessoa fala, você tem liberdade. A palavra fala, tudo é permitido. Você pode fazer o que você quiser, mas está tendo crescimento? Você está trazendo edificação para o seu lar ou está trazendo divisão? Os dois estão trabalhando por um mesmo propósito? Isso aí está sendo bom até que ponto? Até onde você está com a sua carne tão aguçada que você não pode morrer para você deixar sua liberdade um pouco abaixo para você não trazer esse transtorno para dentro do seu lar. E aí você começa a fazer o quê? Você começa a ampliar seu horizonte, entendeu? Você muda, Você tem uma mudança e você começa a ampliar seu horizonte. Não é porque aquela pensa diferente de mim que ela está errada e eu estou certo, não. Às vezes o caminho que levou ela a enxergar aquilo ali foi um pouco diferente do meu, Então, assim, a gente tem que ampliar os nossos horizontes, ser humilde de reconhecer que existem, às vezes, formas diferentes, Não é só a minha forma, só o meu jeito que está certo. Então, assim, mas como que a gente faz isso? A gente faz isso parando e analisando as situações, Não sendo impetuoso de dar uma resposta pronta, de ser agressivo no falar. A palavra fala lá em 1 Pedro 5,5. Sejam todos humildes uns para com os outros. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça ao humilde. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no seu devido tempo. Talvez você vai deixar de fazer algo, de falar, mulher. Você vai deixar de criticar e de brigar, não porque você está se humilhando debaixo da mão do homem, mas debaixo de um entendimento que vem do céu, de Deus. Você vai se humilhar e vai morrer para algo que você quer fazer, mas você sabe que não está na hora de fazer, não vai trazer crescimento para o seu lar. E aí o Senhor vai trazer essa honra no devido tempo, porque essa é uma palavra que ela há cumprimento. Se você faz ela, o Senhor te honra. Amém? Então você tem que entender isso. Às vezes você acha que você está se humilhando debaixo da mão do marido, que ele está te oprimindo, O Rafael, ele costuma fazer muito comigo uma seguinte questão. Se eu estiver nervosa, se eu estiver de TPM, se eu estiver meio agitada, meio querendo dar uma sapateada, ele vira para mim e ele, às vezes, eu falo uma coisa com ele olha para mim e não responde, aí eu paro e falo com ele assim, amor, eu não sabia o que estava acontecendo, mas agora eu identifiquei. Eu estou para menstruar, eu estou meio nervosa, eu estou agitada, por isso que eu estou com vontade de falar. Eu estou falando demais. Eu já identifiquei que eu estou meio atrapalhada hoje. Eu viro para ele e falo. Aí ele vira para mim e fala assim, então se você sabe o que é, fica quieta, para de falar. Então se você já identificou o problema, então fica quieta, acaba com ele. Ele fala assim para mim, curto e grosso. E aquilo me dá vontade, eu paro. Aquilo volta até um bolo para dentro, porque eu queria falar ali mais umas 2 horas naquele momento. E ali eu paro, a mesma coisa. Tem dia que a gente quer falar a mesma coisa várias vezes, eu confesso, eu gosto disso. Tem dia que a gente quer. Mas enfim, eu paro, eu guardo aquilo e falo, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo. Eu não posso trazer esse peso para dentro da minha casa, porque se eu começar a falar tudo o que eu penso, se eu começar a falar tudo o que eu estou querendo falar, nós vamos brigar.
Amém? Então, sinceridade demais não é você ser uma pessoa muito transparente. Sinceridade demais, às vezes, é você querer impor aquilo que você pensa, impor a sua vontade, é você querer humilhar a pessoa e por trás você diz que você é sincero, que você é verdadeiro. E não é. Tem coisas que não é para ser dita. Tem coisas que é para você calar, porque você está oprimindo e você está humilhando a pessoa que está do seu lado. E não é para você falar. E a gente precisa ser realista, né, irmãos? Nós temos que suportar uns aos outros. Eu tenho que suportar aquele e ela tem que me suportar. Tentando, igual nós falamos aí, tentando, né, adaptar as diferenças da melhor forma possível. Algumas vão conseguir, outras não. Nós falamos aqui, natureza não vai ter jeito. Eu vou continuar fazendo xixi em pé, ela vai continuar fazendo xixi sentado. Não é tudo que a gente vai mudar, entendeu? Mas algumas coisas podem ser adaptadas. Tem coisas que são gritantes e os dois estão trabalhando cada um para um propósito. Lembra sempre da palavra da casa. Um reino dividido não vai subsistir. Uma casa onde cada um está trabalhando para um lado, ela vai cair. Vai lá em Colossenses 3:3, aqui pode vai ler, estar lendo. Pode ler ali? Pode. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então nós temos que suportar e temos que perdoar a todo tempo. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E o amor, ele vem de Deus, ele é um dom que veio de Deus. Amém? Às vezes você está tentando lutar muito e não está lubrificando esse casamento com o amor, né? E o amor, ele vem de Deus. Você tem que buscar isso do Senhor. Amém? Transformar diferenças em construção. Diferenças em construção. No que vocês são tão diferentes? Eu já identifiquei aqui na minha casa, o Rafael também. E vocês sabem aí quais são as diferenças que têm sido assim tão gritantes dentro do lar. O que vocês podem construir, né? A palavra lá em 1 Coríntios 1:10 fala: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que diga todos uma mesma coisa. Todos falam uma mesma coisa. Que não haja divisão entre vocês. Antes sejam perfeitamente unidos em uma só mente, em um mesmo só propósito. Amém? Né? Vocês têm que tentar falar uma mesma língua. A palavra do Senhor fala isso. Ter o mesmo modo de pensar. Quando você pega a diferença e transforma ela em construção, irmãos, é mais ou menos o seguinte, um exemplo bobo. Eu sou criado na área das exatas, eu sou acostumado com exatas, eu faço conta, eu raciocino muito rápido. A Keila já é mais da parte de humanas, ela entende, ela é boa na leitura, boa na palavra. Então, assim, isso não traz atrito para dentro do nosso lar, isso traz complemento, sabe? Eu ajudo ela na parte que eu sou melhor e ela me ajuda no que ela é melhor. Um exemplo bem claro, né? A gente acha que 1 mais 1 é igual a 2. Na construção, se você pega um cimento e mistura na areia, você não tem 2 elementos, você tem um que é o concreto, que é muito mais resistente. E assim é no lar também, na família. Quando você pega a sua diferença, aquilo que você tem e junta com a dela, né, e você se adapta ali, você, às vezes com aquilo ali você cria um concreto. O concreto, o que ele é? Ele é mais firme, mais resistente do que a areia e do que o cimento. Não é? Quando você mistura os dois, você tem algo sólido e resistente. Amém, irmãos? Amém. Então assim tem que ser no nosso lar também. As diferenças, elas não vieram para trazer divisão. Vieram para trazer crescimento. Para trazer construção. Isso aí. Crescimento. Entenda isso nessa manhã, né? Isso veio para trazer construção na sua vida. E ter o mesmo modo de pensar, né? Um reino lutando um contra o outro, né, não vai subsistir, a casa vai cair. Mas o apóstolo Paulo, ele fala isso, irmãos, rogo-vos que tenham o mesmo modo de pensar, tentem falar a mesma língua, o mesmo propósito dentro do lar, iguais, vocês nunca vão ser. Nunca. As diferenças sempre vão existir e tem épocas que elas serão gritantes, porque vai depender da situação que você está vivendo, ela vai aparecer ou não. Mas o mesmo propósito. Qual que é o propósito? Jesus Cristo, Ele é a pedra angular.
Ele é aquele que traz fundamento, Ele é aquele que traz sustento para a sua casa. Se vocês não firmarem nessa palavra e nesse propósito, as coisas não vão dar certo. Porque vocês, por um tempo, vocês vão até no entendimento humano, mas chega uma hora que o entendimento humano falha e nós precisamos de algo, uma força, uma direção, uma luz que vem do Senhor. E é isso que nós queremos ministrar na sua vida hoje. Se as suas forças estão se acabando, se esgotando, se você acha que não há mais recurso e que você já tentou todos os argumentos, todas as suas falas levaram para discussões, pense de uma forma, né? Ter o mesmo pensamento não é ser igual em tudo, é você permanecer diferente, mas lutando por um só propósito. Amém? Creia nisso, em nome de Jesus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no seu coração. Ó, dai-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Meu Pai, alcança esse casal, essa família. Meu Pai, com um renovo vindo do céu, trazendo força, entendimento. Ah, meu Pai, nós precisamos morrer para nós mesmos. Precisamos entender que é melhor, meu Pai, se humilhar do que você tentar se exaltar dentro do seu lar. Meu Pai, nos dá esse entendimento de humildade. Ah, Senhor, de querer perder realmente para o outro ganhar. Porque quem faz acontecer é justamente o poder do Senhor a partir do momento que cumprimos a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir a Tua palavra. Ajuda-nos a renunciar o nosso eu e a crescer em cima dessas diferenças que existem, Senhor. Nos ajude, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Um ótimo domingo a todos, né? Que Deus abençoe vocês nesse Dia das Mães. Você possa curtir aí em casa, né? Deus te dê sabedoria. Amém, mulher? Deus Amém. Continue te abençoando e te fortalecendo, porque você é especial. Você realmente é a alegria da casa. Amém? Amém. Glória a Deus. E vira hoje pro seu marido e fala, né? Vai lá dar um jeito, caprichado. Toma um banho direitinho, porque hoje tem. Hoje tem. Fala com ele. Hoje é domingo. Vai lá dar uma caprichada.